Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Saudáveis. Eu sou a Milena. Sou o Lucas. E hoje a gente vai falar sobre saúde financeira. E para ajudar com esse episódio, a gente vai chamar o Caio. Seja bem-vindo. Nosso convidado. Boa E noite, hoje... pessoal. Boa noite. Hoje eu queria falar um negócio. Como o Caio é um convidado meu, a gente não vai ter a frase do Lucas hoje. Mas, nos bastidores ali a gente já se enturmou, a gente já conversou. Tô quase. Daqui a pouco talvez eu solte. Talvez no final do podcast ele solte a frase dele. É isso. Gostei dessa frase. Gostou? Valeu. Obrigado por me trazer, pessoal. Boa. Bem-vindo, né? Bom, então acho que antes da gente iniciar, apresentar o Caio, né, começar todo aqui o nosso diálogo, acho que é importante a gente fazer um momento aqui do nosso patrocinador, da Rolê Filmes. Então você que tá aí pensando, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer um projeto, se você quiser, procura aqui o pessoal da Rolê Filmes. O estúdio que a gente grava aqui, tem aqui para podcast, para videoaula, fazem também trabalho institucional, trabalhos externos. Procura os meninos, a gente vai deixar aí as redes sociais deles, rolefilmes.com, vai ter também o Instagram. Então, tudo qualidade excepcional, qualidade de cinema. Vão concorrer ao Oscar daqui a pouco, então vai estar aí embaixo as redes sociais deles. A gente do Diálogos Saudáveis confia muito no trabalho deles e recomenda muito. Exato. Vale a pena. Vamos lá então, Mi? Eu acho que para começar então, né, Caio, eu queria saber como que você começou a se tornar um consultor financeiro, o que te levou até o mundo da consultoria financeira. E também acho que um pouquinho, né, da onde você começou, parte acadêmica, até chegar, né, etc. Acho que no final das contas, essa relação de onde eu comecei e para onde eu tô hoje estão completamente juntas, né? Eu, quando me formei em engenharia química, sim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Como um bom engenheiro, fui para o mercado financeiro. E quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro estágio, mesmo sendo um salário, né, bem menor, eu já queria estabelecer, desde o começo, uma parte para investir todo mês, né? Então, eu falei, bom, preciso pensar no meu futuro, preciso ter minha reserva, preciso saber o que eu vou fazer. Então, já comecei a separar. Coincidentemente, foi muito próximo da época que o Instagram de finanças explodiu. Então, também, junto com isso, sempre tive a vontade de ter bastante dinheiro, poder fazer o que eu quero, né? Então, desde viajar, desde comprar o que eu quiser. Nunca fui uma pessoa de comprar muita coisa, mas pensando na experiência, eu poder fazer o que eu quiser com quem eu quiser, quis ganhar mais dinheiro e, por conta disso, eu comecei a investir ao mesmo tempo que eu comecei a buscar outras coisas que eu poderia fazer ao mesmo tempo do meu trabalho de engenheiro, na época que eu fiquei por um período de 2 anos. E por conta disso, fui atrás, busquei Instagram, comecei a mandar mensagem realmente para as pessoas na DM, assim, de pessoas menores no Instagram, né? Eu sabia que era muito improvável eu conseguir trabalhar com alguém que já era um pouco maior, mas como o mercado ainda estava crescendo, eu falei, vou buscar outra pessoa que eu vejo que faz sentido, que fala bem, que tem um bom conteúdo que eu possa trabalhar. Então, eu entrei nessa parte de marketing digital, muito focado na área de finanças, porque me obrigou a aprender finanças, e é muito difícil trabalhar com marketing digital de finanças sem saber nada de finanças, porque você tem que saber mostrar para as pessoas porque isso é importante. Então, eu comecei a aprender nesse momento e quase um ano, praticamente um ano, eu estou trabalhando agora no mercado de consultoria financeira oficialmente, planejamento financeiro. Aí foi essa um pouco da... Óbvio que eu não vou me estender demais, né? Mas estou agora no mercado de consultoria financeira. Bacana. Eu sou da área da saúde, né? Então, esse mundo financeiro não é nada a minha praia. Nem vou falar que era muito, eu não entendo nada. 2 mais 2 pra mim é 4 e pronto. É o máximo de conta que eu consigo fazer. Meu pai era muito focado em finanças, conseguiu fazer muita coisa com o salário dele, assim, ele é muito organizado. Mas eu não aprendi muito. Pra mim, falar sobre finanças ainda é um tabu. Por que você acha isso? E se você concorda com a minha frase, né? Se ainda é um tabu ou não. A gente tá falando um pouco nos bastidores, né? Eu tenho uma opinião, não digo nem que é polêmica, mas eu digo que parece que cada vez mais, mesmo que eu vejo pessoas hoje com que eu trabalho, eu lido muito com pessoas diretamente de diversas áreas, mas muito com pessoas da área da saúde. E cada vez mais eu vejo que as pessoas estão aprendendo que não é para ser um tabu. A gente tem que saber lidar com o nosso dinheiro, a gente tem que aprender desde o zero. Então, eu até falei para vocês isso, eu tenho muitos médicos que eu trabalho na consultoria e
é uma diferença muito clara das pessoas mais antigas no trabalho, no mercado médico, né? Então, que já estão ganhando dinheiro faz um tempo e que incrivelmente ainda não tem uma reserva, né? O que nem perto do que elas poderiam ter. E hoje, muitas pessoas que eu começo a trabalhar antes mesmo de residência já saem querendo investir, já saem entendendo, muito mais abertos a ouvir. Então, eu digo que esse tabu que a gente tinha com dinheiro, né? É óbvio que ainda não é um tema simples, não é algo que a gente vai sair na rua conversando sobre isso com qualquer pessoa, mas acho que quando a gente traz esse tema com seriedade, no final das contas, a gente não tem mais medo de abrir e explicar como é que tá a situação. Eu sinto essa diferença hoje, né? Bacana. Cara, a nossa cultura no Brasil, principalmente, ela não foi muito criada pra gente falar sobre educação financeira, né? A gente é formado muitas vezes, para uma escola técnica, né? A gente é formado para ser mão de obra, muitas vezes, né? Mas a B3 tem mostrado números cada vez maiores de investidores, o Brasil está crescendo, etc, etc. Você enxerga que a longo prazo a gente vai ser um país de investidores, cara? Dá pra colocar algo assim? Dá pra visualizar algo assim, cara? Eu gosto muito de pensar que sim. Não digo que é algo que eu consigo visualizar ainda, porque é um trabalho que está sendo feito por muitas pessoas, começou muito recente, né? Então a gente vê sim uma diferença, mas tem um estudo da Ambima, não sei se vocês conhecem a Ambima, é uma instituição que traz uns dados, todo final de ano eles trazem dados, né, sobre mercado financeiro, quem que está investindo, aonde está investindo, um pouco sobre a família, né, brasileira, média, e ainda poucas pessoas investem, né? Muito poucas pessoas no Brasil investem. Então, muitas pessoas ou investem direto na poupança ou já pulam diretamente para as bets, né? Que estão muito famosas agora. Tá até tendo muito problema por conta disso. Sim. Eu tava até procurando aqui antes de começar o podcast, porque eu lembrava que tinha uma frase. Eu gosto de anotar algumas frases que eu sei que são legais. E tem um economista famoso americano que ele chama Thomas Sowell, que... ele fala que quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las, né? Então, eu sinto que aqui no Brasil, a gente tem muito isso, né? Da gente pular a etapa. Então, a pessoa tem uma poupança e pula direto para uma bet, ou até propriamente uma criptomoeda. Não digo que cripto são maus investimentos, eu mesmo gosto muito de cripto. A gente saber usar cripto a nosso favor é importante. Mas as pessoas ainda no Brasil, eu não vejo as pessoas querendo trabalhar etapa por etapa. Elas querem pular já do que elas estão hoje para onde elas querem chegar sem ter que trabalhar, sem ter que ter o esforço, né? A gente sabe que é impossível chegar longe sem ter esse esforço. Mas você... Desculpa. Então, não era isso, eu tava... Mas você acha que pode ser alguma coisa cultural / no Brasil ter estourado muito essa parte de rede social e as pessoas que vieram da periferia ou, enfim, não tinham uma condição boa, estouraram nas redes sociais e começaram a ganhar muito dinheiro? Ou você acha que não tem nenhuma relação cultura / redes sociais e que é realmente descaso mesmo, ou despreparo, acho que por não ensinar na escola, enfim. Eu acho que envolve um pouco de tudo, na verdade, né? Realmente não tem na escola, você sai da escola, você não sabe fazer imposto de renda, você não sabe controlar suas finanças, você não entende que o micro representa o macro, da mesma maneira que o macro representa o micro. Então, hoje, a gente não vê as pessoas reclamando de o governo gastar mais do que ele arrecada, porque isso a longo prazo causa problemas. Se fosse na sua casa, você sabe muito bem. Se você gastar mais do que você ganha, logo você vai ter dívidas e você vai ter problema. Então, a gente vê isso muito acontecendo em todos os lugares e, com certeza, as redes sociais afetam, principalmente na parte das bets, né? Então, a gente vê essa bet, tigrinho, tudo isso, tá? Então, quando eu falo bets, entendam como um pouco de tudo, essas apostas no geral, que as pessoas, elas elas veem uma mudança, só que isso acontece não só para quem que está recebendo a propaganda, mas para também quem está fazendo. Sim. Então você vê que a pessoa que está fazendo a propaganda muitas vezes recebe uma proposta milionária, nunca viu esse dinheiro na frente dela, e no final das contas, por isso ela acaba que ela perde a mão, ela mostra isso para as pessoas. Por luxo. E aí ela ganhou dinheiro, só que ela tá afetando a vida de muitas outras. Sim, com certeza. Né? Então, mas é difícil de dizer também que ela tá super errada, porque às vezes ela veio do nada e ela não tem noção. Né? Então, não tô falando que é certo, eu não recomendo seguir, nem fazer nada disso, nem divulgar pessoas que divulgam esses tipos de coisas. Mas eu sei que é uma situação muito complicada, tanto para quem tá recebendo, quanto para quem tá oferecendo, né, essa proposta. Tá? Eu acho que já que a gente entrou nesse tema que tá sendo muito falado essa semana e esses últimos dias, eu queria saber, na sua consultoria ou na sua vivência,
o impacto da vida financeira desequilibrada na saúde mental das pessoas. Você repara quando vem uma pessoa, um cliente, para falar com você, que tem uma vida financeira mais estável, você percebe uma diferença daquela pessoa que vem com uma vida financeira totalmente instável? E acho que deu para entender. Sim, não, é realmente bem... Foi bem claro. Dá para ver sim, tá? Então, você percebe a própria feição da pessoa quando entra numa reunião, ela tá até... Você sente um desespero da pessoa de querer resolver logo esse problema, né? Porque não é uma situação fácil. É até legal de explicar que na consultoria você não precisa ter dinheiro, você não precisa ganhar muito. Então, teve até uma notícia do CEO da W1, né, que é a empresa que eu estou trabalhando hoje, que ele fala que o nosso ticket médio, né, basicamente o salário médio das pessoas que estão com a gente vai de 7 mil a 50 mil reais. Então, você vê que é algo bem amplo. E não significa que pessoas que ganham menos que 7 mil reais não podem fazer um planejamento. Né? Planejamento é para todo mundo. Muitas vezes o planejamento ele vai ser mais simples para quem tem um pouco menos de dinheiro, mas já faz com que a pessoa não se endivide, não tenha problemas no futuro. Porque é o que eu falo, essa bola de neve de quando você entra numa dívida é muito pior do que você não entrar nela para começo de conversa. É muito difícil de sair de onde você chegou. Então, eu pego o caso, sim, a pessoa fica mal, financeiramente ela fica mal. A gente pode ver que até grande parte das separações, divórcios, estão relacionadas a problemas financeiros. Então, esses problemas financeiros que a gente vê, a pessoa teve problema na família, às vezes alguém não está conseguindo lidar com o dinheiro bem, ou o casal não está sabendo lidar com o dinheiro do casal em conjunto, ou lida separadamente, às vezes o próprio esposo ou esposa não sabe o que está acontecendo na vida financeira do outro, e aí quando descobre, vira uma bola de neve, né? Então, realmente ela pode afetar a nossa vida de maneiras que a gente nem imagina. Porque eu tenho certeza que você fala assim, pô, dinheiro não é... Eu falo isso para todos os meus clientes praticamente. Você não quer dinheiro pelo dinheiro, você quer dinheiro porque você quer alguma coisa. Então, tem até um estudo, não sei se vocês conhecem o Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, ele fala nesse livro um estudo que a partir... óbvio que o estudo já está desatualizado em questão de valores, né, atualizando em dólar também o salário, mas que até 75 mil reais de renda anual, você faz uma diferença absurda na vida da pessoa. A partir de então, não tem tanta diferença. Só que tem que ser bem estabelecido. Por isso que eu falo, é para todo mundo realmente, né? Então, a saúde financeira faz diferença na felicidade. Porque a gente usa dinheiro como um meio para chegar em algum lugar. Sim. Então, a gente ter essa renda de pelo menos conseguir atingir o mínimo do que a gente precisa é super importante. Então, afeta completamente. Isso é muito curioso, cara. Tem um outro estudo, acho que não foi nem ele que conduziu, que mostra que o padrão de vida americano, etc, enfim, tal. Então faz assim, se você tem uma casa, você fica feliz, pô, aumenta a sua felicidade. Você tem um carro na garagem, você tem 2. Chega num platô que a pessoa tem 2, não muda se ela tem 3, se ela tem 4 carros. Esse aumento de felicidade fica cada vez mais marginal, então é cada vez menos representativo. Né? Então ele compra uma coisa, não liga que comprou, passa rápido essa felicidade, porque realmente não é mais uma necessidade, né? É algo que é um luxo. Então esse luxo muitas vezes... É óbvio que eu ainda não acredito que seja tão marginal, porque você vê a pessoa que ganha mais ou consegue juntar mais dinheiro, sabe que ela vai ficar tranquila. Então, é um estudo muito complexo de ser feito também, né? Essa questão de, será que ele tá feliz? Como é que você mede essa felicidade? Ou você mede tudo isso? É óbvio que tem todos uns pormenores, sim, mas ao mesmo tempo você entende que com certeza a diferença é maior quando é menor. Sim. Né? Quando está menos. E você tocou em alguns pontos, cara, dessa cultura, desse nível de dívida, que talvez uma renda maior ou menor limitem as pessoas de investir, né? Não, mas eu só tenho 100 reais que sobra no mês, eu não vou investir, né? Não é pra mim, né? Acho que existe muito isso, a gente conversa na rua com algumas pessoas e vê muito isso. E aí tem a galera da internet, a Natália Arcuri, o Thiago Nigro e vários outros, né? Influencers financeiros, enfim, que vem pra desmistificar um pouco isso, né, Caio? Então, assim, você tem 50 reais, dá pra você colocar no Tesouro Direto, e etc, etc. Então, nessa linha, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Por onde que a gente começa a investir? Tem um mapa do Tesouro? Dá pra fazer esse caminho assim, cara? Nossa, essa é uma pergunta muito complexa, porque, sim, quando você quer começar... Você não sabe de nada, você não tem experiência, você pode colocar numa reserva de emergência, você pode colocar numa reserva que, no caso, você vai envolver um tesouro direto, uma renda fixa ali, algo que não precisa ser a poupança rende muito menos do que outros investimentos, e no final das contas, investimentos rendem até mais do que a própria poupança. Né? Então, sim, você pode começar em investimento desse, mas eu gosto de fazer muito
uma comparação importante. Hoje você tá com uma dor do dente, você vai aonde? Dentista. Dentista. Você tá com uma dor que você não sabe, você tá se passando mal, você vai aonde? Médico. Você quer fazer um treino, você quer melhorar seu shape, você quer ficar mais saudável, onde você vai? Academia, Personal, nutricionista. Mas a vida financeira, quando a gente tem problema com dinheiro, a gente não vai em nenhum lugar, a gente não procura um profissional financeiro. Então, no final das contas, a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça, que muitas vezes a primeira etapa é achar alguém. Né? O papel da consultoria financeira, o planejamento financeiro, muitas vezes não é simplesmente entregar um planejamento e falar, Tó, faz isso. Mas sim mudar a sua mentalidade. Esses R$50 que você comentou, que é um dinheiro que é a realidade de muita gente, 50, 100 reais, que parece pouco, é um dinheiro que, se você cria o hábito de guardar, em um ano você está com um dinheirinho. Tudo bem que não vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você ganhar mais dinheiro. Tudo bem, não tô tirando esse mérito. Mas a pessoa que não sabe lidar com esse pouco dinheiro não vai saber lidar com muito também. Você não vai conseguir investir muito dinheiro investindo pouco, se você não investe nem pouco. É o caso de Mega Sena, quem ganha na loteria. É um caso muito comum, todo mundo fala isso, mas é porque é verdade, né? Às vezes as coisas que todo mundo fala é porque tem um fundo de verdade que parece que é uma essência que as pessoas não conseguem captar, BBB, né? Que Exato. A galera que ganha o BBB e não tem... A maioria já... Nem tem mais o dinheiro, enfim. Não tem. Não consegue ter um controle. E você comentou, né, que você tem alguns clientes médicos, enfim, e a Mi comentou aqui da área da saúde, enfim. Eu acho que no nosso dia a dia ali, na nossa atuação, onde a gente trabalha, enfim. E aí eu vou trazer um pouco também aqui do meu lado. É muito bacana de ver essa mudança de cultura. Os profissionais mais jovens já vêm um pouco com essa cabeça que você também trouxe aqui, né? Mas a galera mais antiga, das gerações, em que, por exemplo, o médico, ele era o dono do hospital. A família é formada para ser médica. E ele vai ser rico, vai ser milionário, etc. Um dia essa carreira começa a declinar, o paciente começa a acabar, começa a não ter mais plantão, um cirurgião começa a não operar mais, enfim. E eles não se preparam para esse momento, cara. Não se preparam para esse momento. Nesses clientes que você teve, eles chegam muito endividados? Como que é esse profissional da saúde, assim, Bruno? Dá pra colocar num perfil, cara, encaixar eles? Eu acho que dá pra separar, acho que médico e profissional da saúde. Dá. Porque o estilo de vida e o salário são diferentes. Eu acredito que o profissional da saúde é um salário fixo. O médico não, ele pode dar plantão em vários outros lugares e ter uma renda maior, enfim. Eu queria perguntar também depois sobre o profissional da saúde, enfim. Tá. Mas acho que primeiro o médico é... Realmente, profissionais da saúde, acaba que eles são muito mais... Não vou nem falar a palavra 100% conscientes, né? A ponto de saber lidar com o dinheiro, mas são pessoas que são muito mais pé no chão. Né? O que eu falo que acontece muito com os médicos é que eles saem de uma realidade onde eles não ganham absolutamente nenhum dinheiro, né? Estão na faculdade, e às vezes o pai paga a faculdade, já médico consegue pagar uma faculdade ou vem de uma faculdade pública mesmo, mas ele sai e já nos primeiros meses ele tá ganhando 20, 30, 40, já peguei quase 50 mil reais sem ter residência, né? Então, é aquele ponto que você vê e você fala, meu, a pessoa saiu do nada de dinheiro para 50 mil reais. Obviamente ela não vai saber lidar com isso. Que nem eu comentei agora, quem ganha pouco, quem não começa a investir com pouco não vai saber investir muito. Eles pulam uma etapa gigantesca. Eles pulam o comum de sair de pegar um emprego, um estágio, 2 mil reais, depois ser um analista, 5 mil reais. Todo esse passo a passo, que sim é lento, então para quem quer enriquecer também vai acabar querendo fazer outra coisa para pular etapas, que é normal. Mas eles não saem preparados, porque eles não têm um estudo, mesmo dentro da faculdade. Na escola a gente tá falando, educação financeira não existe. Então você não sabe lidar com dinheiro. Faculdade também não tem. Medicina você vai estudar medicina. Não ensina o médico a abrir um consultório, não ensina o médico a fazer uma declaração do imposto de renda dele também, ou investir, não ensina. Então, e muito médico acha também que é só abrir o CNPJ e pronto, né? Exato. E tem que pensar que a medicina, o médico, ele é uma empresa, né? Então, é muito difícil a pessoa ser uma empresa. Então, acho que para virar essa chavinha de controle financeiro muito importante, assim. Eles acham, muitas pessoas, não eles em si, acho que todos eu posso abrir para isso, muitas pessoas, grande maioria, entende renda como patrimônio. Isso é um problema. Porque não necessariamente você vai ter a mesma renda a sua vida inteira. Ter patrimônio é uma coisa. Seu patrimônio tá lá, se você tá bem investido, nem seja mal investido muitas vezes, ele tá lá rendendo. Às vezes tá perdendo pra inflação, tudo bem. Mas ele tá lá.
né? Quando você tá só com a sua renda, que nem você falou, o médico não se prepara para o momento que ele quer. Não digo nem parar de trabalhar. Eu conheço poucos médicos que param de trabalhar, Exato. mas eles querem tirar o pé. Você não aguenta ficar 10 anos no ritmo de plantão 24, 48, 32 horas. Você não aguenta fazer isso para sempre. É onde muito médico tira muito dinheiro. Então, se você não se prepara para esse momento, confunde a sua renda com o seu patrimônio, você vai se complicar no futuro. Isso acontece muito. E aí, por exemplo, casos que a gente pega com frequência. Acaba a faculdade, beleza, o que eu vou fazer? Primeiro, o que eu vou gastar esse dinheiro? Compra um carro. Vai financiar um carro. Hoje, um financiamento custa mais caro do que você deixar seu dinheiro investindo. Então, no final das contas, não vale a pena você investir enquanto você está com financiamento, né? Claro que se você não tem nada, não vou generalizar. Mas, no geral, se você pega o dinheiro e investe, é o mesmo valor que você teria que pagar uma dívida de um carro, de algum outro bem, que está mais cara. Vale a pena você quitar a dívida inteira para depois você começar a investir. Né? Então, os juros, eles funcionam para a dívida muito mais rápido do que eles vão funcionar para um investimento. Né? Então, quando a gente vê isso acontecendo, o médico acha que está com patrimônio, né? No caso que a gente está comentando, médicos principalmente, acha que ele está com patrimônio e no final das contas a dívida é maior do que o ativo dele. Né? Então, o patrimônio líquido, que é o que resta caso ele tenha que quitar a dívida, vai sobrar, não vai ter como pagar tudo isso. Então, a longo prazo, você cria um problema de que você desperdiçou muito dinheiro, né? Deixou muito dinheiro na mesa, ao invés de ter um patrimônio, ter um bom patrimônio, poder ficar tranquilo, continuar trabalhando se você gosta de trabalhar. Eu mesmo não pretendo parar tão cedo de trabalhar, eu gosto do que eu faço, entendo que faz a diferença na vida de muita gente. Ao mesmo tempo, entendo que não vou aguentar trabalhar no ritmo que eu trabalho hoje para sempre. Então, eu preciso também criar a minha reserva, ter a minha garantia, ter meu patrimônio para isso. Bacana, bacana. E você tocou também, né, até antes de sair da faculdade, etc. O FIES, esses fundos acadêmicos, enfim, a pessoa já sai com uma dívida. Né, sei lá, depende do curso, enfim, 100 mil, 200 mil, sei lá quanto. A cabeça da pessoa já fala, cara, eu já tenho uma dívida desse tamanho. Isso, como a Mi também trouxe, interfere na saúde mental e assim por diante. Como que se você já pegou algum caso desse, e como que é a condução, por exemplo, de uma consultoria dessa, qual que a pessoa pode começar a pensar, mudar essa mentalidade? Tá. Varia, porque eu já peguei casos sim, então tá respondendo essa pergunta, já sim. Não são tantos, incrivelmente, pelo menos por enquanto, mas é igual a qualquer outra dívida. Você tem que estudar e entender o que vale a pena você fazer. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos investir se eu quero comprar uma casa. Tem 2 tipos de financiamento que são comuns, né? São os 2 financiamentos que a gente usa. O saque e o price. Os 2 tipos de tabela que a gente usa. Cada tipo de financiamento que é feito, você tem que pensar um jeito diferente de fazer a quitação dessa dívida. A tabela saque vale todo mês você amortizar um pedaço, que você vai deixar de pagar juros no futuro. A tabela price não compensa você pagar todo mês. Vale você juntar uma quantidade grande de dinheiro e quitar, em média também. Óbvio que cada caso, que nem eu sei. Todos os casos aqui, economista, eu não sou economista, mas todo economista fala que depende. Todas as respostas têm um depende. Estou tentando trazer um pouco mais explícito que a tabela price normalmente compensa juntar um dinheiro e quitar de uma vez. Então vai depender muito de como está esses juros, quando você pegou esses juros. Tem cliente que eu pego que tem financiamento de casa, tem dinheiro para quitar, eu falo, você não vai quitar essa dívida, porque a dívida está barata. Na época da pandemia, né? Então vocês, falando muito de saúde aqui, vocês entendem muito, você vai passar por muita coisa, principalmente você, Milan. Mas nessa época os juros abaixaram muito, por conta de risco de economia mesmo. A economia fica parada. Os juros altos servem para segurar a economia. Então, quando você abaixa os juros, é para fazer a economia funcionar, apesar de estar parada por diversos motivos completamente incomuns. Mas, beleza, quem fez um financiamento nessa época se deu muito bem. Porque os financiamentos estavam 6% ao ano, 7% ao ano. 7% ao ano hoje com a Selic, que é a taxa de juros do Brasil, para quem não conhece, a taxa de juros do Brasil. Falei, tá. Não. O Legal, Brasil hein? tem sempre uma taxa de juros, né, que o Banco Central decide, pensando exatamente nesse frear, aquecer a economia. Né? Hoje a taxa de juros está alta, que o intuito é prevenir que a inflação não aumente. Então, eles aumentam a taxa de juros para fazer com que a economia esfrie e a inflação não cresça. Resumindo, para também não ficar nada muito complexo. Caio, rapidinho. Qual a diferença de inflação
e é taxa que você tá falando? Taxa de juros, isso. Taxa de juros. Qual a diferença dos dois? Taxa de juros é a taxa de juros que o governo, por exemplo, vai emitir dívidas. Então, ele emite uma dívida hoje e ela vai te pagar 14,75% ao ano. Tá, A inflação é o aumento generalizado de custos. tá. Então, também simplificando, quero que confundir Sim. demais a ideia só para ter uma ideia geral. E aí, a pessoa quando está com esse financiamento de 7%, se ela deixar dinheiro investido hoje, na renda mais segura que você vai encontrar no Brasil, que é o Tesouro Direto, pós-fixado, né, que ele varia toda vez que a Selic varia, que é a taxa de juros, seu dinheiro vai render 14,75%, praticamente 15%. O que isso faz? Se você tem 100 mil reais de dívida a 7%, no final do ano vai ser 107 mil reais. Se você coloca esses mesmos 100 mil para render a 15% ao ano, você vai ter 115 mil reais no final do ano. Sua dívida cresceu mais devagar do que seu dinheiro. Por isso que eu gosto até de falar para meus clientes, é uma coisa que as pessoas não entendem, que nem toda dívida é ruim. Uma dívida bem feita, ela pode ser muito boa para o crescimento. Me fala uma empresa que vocês conhecem que não tem dívida. Cara, é difícil. Poucas. Porque elas sabem que uma dívida bem feita pode alavancar o negócio dela e ela ganhar mais dinheiro com isso. Então, trazendo para a vida de uma pessoa, é isso. Entender qual que é o cenário da dívida que foi feita. Mas daí, vale a pena você... Se você não conhece, né? Se você tem zero conhecimento de vida de controle financeiro, vale a pena você fazer essa dívida com vocês. Tipo, com um consultor financeiro. Porque eu vou fazer uma dívida. Eu sei lá quanto que tá a taxa do sei lá o quê. Tipo, eu vou fazer dívida Eu adorei. eu vou fazer mais dívida, entendeu? E eu acho que, assim, o que eu tô querendo dizer é, no ambiente que eu trabalho no hospital, eu lido muito com, obviamente, com equipe médica, lido com técnico, lido com muita equipe multi. O salário do profissional da saúde não é bom, assim, não é um salário que você fala, nossa, que delícia de salário. E eu vejo muita gente se endividando mesmo, assim, se afundando em dívida e cada vez pior, e não tem esse conhecimento. Então, assim, é realmente importante. Vocês são, tipo, os nutricionistas do dinheiro. Tipo, é muito importante, assim. E eu acho que é realmente muito importante para a base. Porque eu acho que para o consultor financeiro, quem tem muito dinheiro, vale a pena... me corrija se eu tô errado, né? Vale a pena mais para vocês, assim. Tipo, vocês têm um retorno maior. Ou não? Eu não considero isso uma verdade. Por quê? Então... Muitas vezes, se você pega um cliente... Aí vai variar muito, né? Mas, por exemplo, um médico que tem uma renda absurdamente alta, se você conserta a vida desse cara financeira, ele vai ficar com você pra vida inteira dele. Sim. Porque você ajudou ele a sair desse lugar. Então, muitas vezes, não é a pessoa que tem um patrimônio maior. Se ela investe pouco todo mês, muitas vezes não faz sentido, né? É claro que o meu trabalho como planejador não envolve só quem tem dinheiro, que nem eu comentei. Sim. E eu não lido só com a parte de investimentos. Então, até para vocês entenderem o que a gente olha bem por cima na vida da pessoa. Primeiro, organização financeira. Então, o que está entrando, o que está saindo, como é que a gente faz para otimizar tudo isso. A gente passa por um pilar de proteção financeira, que poucos pensam nisso. No final das contas, mesmo quem investe hoje, poucos pensam na parte de proteção. Que é o quê? Se acontece alguma coisa com você, e aí? Muitos falam, eu tenho minha reserva de emergência. Você não concorda que sua reserva de emergência é finita? Sim. Se você tem uma emergência muito grave, às vezes 6 meses, seu custo de vida não serve para nada. Com certeza você já pegou casos no hospital de pessoas que estão muito doentes, que elas têm um problema que dura 2, 3 anos, e conta de hospital é cara. Beleza, plano de saúde vai cobrir até um ponto tudo que tá dentro do hospital e o que tá fora. E aí, como é que você pensa nisso? Eu vejo muito isso também em questão de paciente. Eles internam com o intuito de, obviamente, o melhor tratamento, só que o convênio e, enfim, as empresas que tem pagam, as limitações, né? ali. Eles têm até material e medicação, né? Os convênios. Então, eles cobrem, assim, material e medicação, honorário médico, o que passa disso. Uma das contas... Isso pode estar desatualizado, mas eu lembro que na minha aula de auditoria na faculdade, a minha professora imprimiu uma lista, né, de materiais, enfim, de cobranças, e o mais caro da lista era o oxigênio.
Então, assim, era o mais caro de todos. E na maioria das vezes, se a gente não cobra direito esse oxigênio, o convênio não cobre. E aí, isso, a gente tá falando só da parte de saúde. Isso. Sendo que a gente pode considerar muitos outros tipos de proteção. Seguro residencial, pensando em uma casa. Sua casa, às vezes, qualquer casa hoje aqui em São Paulo vale R$1 milhão. Você não tem um seguro residencial, que você paga R$300 no ano. E pega fogo na sua casa, e aí? Verdade. Não, mas essa semana, não foi? Que o cara destruiu... Ele foi tirar uma parede que era estrutural. E aí caiu o prédio inteiro, o apartamento inteiro. Nossa, não vi isso. É. E aí, como é que... exatamente, todo mundo tem seguro de carro. Você tem seguro de vida? Tenho. Você tem? Eu tenho? Eu? Eu. Ah, não sei. É bom Bruno, você... eu tenho. Mas muitas vezes a pessoa tem seguro do carro, mas quem dirige o carro é você. E aí? Você não morreu e você ficou inválido, o que você faz? Sim. Você não vai poder mais trabalhar. Como é que você ganha dinheiro nisso? Então, são vários níveis de proteção. Mas você não entra no INSS? Entra, mas você quer depender do INSS? Exato. A gente pega casos de pessoas que demoram 8, 9 meses para conseguir dinheiro. Nesses 8, 9 meses, você criou aquela dívida que eu falei para você. Que aí, às vezes, o próprio INSS não consegue pagar essa dívida por causa de juros. Existe caso assim. É difícil depender do governo. Você tem que depender de você. A gente nunca pode tirar a responsabilidade da gente mesmo. É óbvio que cada um vai ter as suas limitações, sim. Só que a gente tem que sempre fazer tudo que tá dentro do possível. Mas, Caio, você acha que essa frase a gente não pode depender do governo, eu concordo. Mas você acha que é porque o Brasil é um país subdesenvolvido? Ou em qualquer lugar, se eu estivesse morando na Europa, não, eu continuaria assim? Sim, eu continuaria dependendo de mim mesmo. Tanto que os Estados Unidos é um mercado muito mais desenvolvido. Sei que lá não tem o SUS, né? Não tem um sistema gratuito. Mas da mesma maneira lá, se eu não me engano, não lembro o valor exato, 40%, 50% das pessoas, até mais, deve ser mais, tem tem seguro de vida. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente tá em 6% ou 16%. É um número bem abaixo. Se eu não me engano, é perto de 30, 40 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, você tá falando. Alguma coisa Mas é que assim. muitos são... Você sabe isso? Te acompanho esses números, são algumas coisas. Muitos são relacionados a seguro de vida da empresa. É. Só que o seguro de vida da empresa, por exemplo, não foi feito perfeitamente para você. Eu não quero ficar entrando também nesses detalhes, porque é muito específico. Cada pessoa tem que ter um tipo de seguro, sempre tem que encaixar na renda. Então, tudo que a gente envolve proteção tem que entender. Beleza. Eu tenho um patrimônio grande. Que tipo de proteção tem que estar para essa pessoa? Eu ando muito de carro. Beleza, tem que ter seguro de carro, tem que ter seguro de vida porque pode precisar em algum momento. Então, a gente olha esse segundo pilar. A gente passa por terceiro pilar, que envolve a aposentadoria e investimentos diversificados. Então, é uma coisa que eu olho muito, entender o que ele tem que fazer, onde que ele tem que investir. Isso envolve desde começar com uma reserva de emergência que já foi tratada antes, mas beleza, a reserva está feita. Ou está fazendo. Como é que a gente diversifica também? Porque você tem que ter o mínimo de reserva, você foca nela no começo e depois você começa a dar uma variada. Perfeito. Será que eu tenho que investir internacionalmente? Será que eu tenho que investir numa previdência? Onde que eu tenho que investir pensando a longo prazo? Então, tudo isso é pensado. E depois você pensa na aquisição de bens em geral. Cara, eu quero comprar minha casa. Cara, eu quero comprar um carro. Como que eu vou... Qual que é a melhor estratégia para comprar isso? Eu vou trocar carro de 3 em 3 anos? Então, eu vou fazer de um jeito. Cara, eu quero ter um carro agora e vai durar 10 anos. Beleza, vamos pensar em outra estratégia. Cara, eu quero comprar minha casa, eu quero deixar ela investindo. Eu quero deixar ela alugando. Ter uma renda. Perfeito. É uma estratégia. Cara, eu quero comprar uma casa, construir e vender. Legal, outra estratégia. Então, que nem você falou, todo mundo... Será que o primeiro momento é procurar um consultor financeiro? Olha, talvez não no exato primeiro momento. Talvez se entender e ver seu cenário, se você quer realmente pôr um foco nisso. Recomendo que façam, porque todos precisam. Em que momento então, provavelmente no D0, assim... Quero comprar uma casa, talvez não vá atrás de você. Mas, por exemplo, eu não tenho nenhum objetivo por hora, assim, eu já tenho meu apartamento, enfim, eu e o Bruno temos uma vida financeira estável. Valeria a pena eu entrar em consultoria com vocês? Sim, porque todo dia... Vamos pensar uma coisa. Você já tomou várias decisões financeiras na sua vida, você concorda? Erradas, no dia a dia você tá tomando. Isso que eu ia fazer exatamente essa pergunta. Você acha que todas as decisões que você tomou até hoje foram as melhores? Com certeza não. Até o Bruno entrar na minha vida, todas foram erradas. Mas mesmo ele, o foco dele não é aprender sobre investimentos, o foco dele não é ser investidor. É que nem eu falei.
Mas Eu tenho certeza que você reclama quando a pessoa olha no Google o que ela tem. Ah, eu tô me sentindo com febre, tô cansado, olha no Google, eu tô com câncer. Pô, você sabe que a pessoa, o Google vai sempre fazer alguma coisa, né? Você não pode se autodiagnosticar. Então, eu entendo que sim. E a questão, o que vai variar nesse momento? O custo da sua consultoria. Porque se for um caso mais simples, o consultor vai falar, pô, é um caso mais simples, eu vou fazer um acompanhamento com essa pessoa, vou direcionar o resto que eu entendo que faz sentido. Porque também fala assim, cara, eu já invisto, beleza. As pessoas não conseguem separar as caixinhas exatamente do que elas precisam. Tá, então quanto que eu tenho que investir pensando 100% na minha aposentadoria? Tanto. Quanto que eu tenho que investir pensando numa viagem que eu vou fazer ano que vem? Tanto. Onde eu vou investir esse dinheiro que é para viagem? Onde eu investo esse dinheiro que é para aposentadoria? As pessoas não separam em caixinhas. Muitas pessoas das que investem e não sabem no que estão investindo. Estão colocando um pouco de tudo. Pô, vê um influencer falando que tem que investir em renda variável. Beleza. O cara não vai estudar, o cara vai esperar alguém falar alguma coisa na internet e falar, nossa, ele falou que essa ação é boa, vou investir. Você não sabe por que ele investiu, você não sabe o que essa empresa faz. Na hora que tiver uma crise, você vai ficar desesperado e vai vender. E é aí que as pessoas perdem muito dinheiro. Compram na hora que tá tudo muito caro, na hora que a bolsa subiu muito, só que a bolsa é renda, o quê? Variável. Então ela varia. As pessoas não entendem isso. Então ter alguém acompanhando você é muito importante. Cara, eu tô aqui ouvindo você. Bicho, eu tô... Não, agora hoje eu tô no mesmo barco que você. Então, geralmente nos episódios, o Lukaku fica, meu Deus, explodiu minha cabeça e eu fico tipo, ai, idiota. Agora hoje eu sou idiota também, tá tudo certo. Então, assim, eu tô entendendo, Caio, que você ter uma renda alta, né, não configura você ser rico. Talvez seja muito mais você equilibrar o seu custo de vida, etc. Porque, eu posso ganhar 5 mil e investir ao longo do tempo, etc. E fazer esse patrimônio ao longo do tempo. Beleza. Cara, o último dado que eu vi, que saiu recentemente no Censo Médico, por exemplo, diz que um médico, e claro, tem N variações, N filtros a serem feitos, mas em média, um médico no Brasil ganha aí por mês 36 mil reais. Como a Mi também trouxe também, profissional da saúde, um multi, não deve chegar perto disso, ou deve ser bem diferente disso. Com certeza. Com certeza, né? Essa população, pelo que você tá falando também, muitas vezes é inconsciente, é inconsequente, né? Esse filtro, como que a gente vira essa chave das pessoas, cara? É usar uma rede social? Levar pra escola? Você enxerga alguma coisa assim, uma solução pra essa galera, cara? Olha, eu acho que a rede social tem ajudado bastante, né? Então, tanto que a gente vê, que nem eu comentei, os mais jovens já chegando um pouco mais preparados. Eles nasceram no mundo das redes sociais, eles usam as redes sociais, então o conteúdo chega neles. Mesmo assim, muitas vezes a gente entra no momento de tô ganhando muito dinheiro, vou gastar esse dinheiro. A gente esquece que o que mais influencia no seu resultado no longo prazo é o tempo. Né? Então, muitas vezes não importa realmente quanto você ganha. Se você investir um pouco todo mês, você vai chegar longe. Talvez não tão longe quanto outros. Só que aí o ponto é aquele. Você vai querer se comparar com eles ou você vai querer se comparar com você de ontem? Se você sabe que você não estava num patamar não tão saudável, você sabe que você está gastando mais do que você deve, será que você muda a sua vida agora ou será que você deixa para depois? Não é todo mundo que vai estar ganhando 36 mil reais. Na verdade, são bem poucos que vão estar ganhando 36 mil reais. Sim. E incrível eu conheço muita gente que ganha muito menos que 36 mil reais e tem muito mais patrimônio do que as pessoas que ganham 36 mil reais. Então, realmente, essa mudança de chave ela é muito difícil de ser feita. Muito difícil. Mas eu entendo que hoje, como tá ficando muito mais mainstream, né? Tá todo mundo falando de finanças, tá ficando muito mais próximo, ajuda o nosso trabalho também. Ao mesmo tempo que as pessoas acham que sabem mais que a gente. Ô, Caio, mas você acha que... Putz... Você acha que as pessoas estão falando mais de finanças, de controle financeiro? Ou é porque você fala desse mundo? Porque, por exemplo, eu não sou desse mundo e eu não tenho essa impressão de que não chegam para mim, por exemplo, conteúdos relacionados à finança. E provavelmente a metade das pessoas que trabalham comigo também não tem esse acesso, assim, esse conteúdo não chega pra gente. Então, a sua impressão é impressão realmente porque você é desse nicho? E aí as redes sociais filtram para você esse tema? Ou porque realmente estão falando mais? Eu acho que junta tudo, tá? Lembra que eu falei que o primeiro passo, muitas vezes, não é o consultor, é o interesse? Uhum.
Se você tem um interesse, vai começar a aparecer para você. Muito mais. Você concorda? Que você busca um pouco, as redes sociais automaticamente começam a jogar coisa para você. Mas até eu conhecer você, eu não sabia. Você não sabia que tinha esse interesse. Ó, tudo bem. Aí envolve muitas esferas, talvez políticas que também tinham que influenciar nisso. Mas, você sabe que tem diferença. O próprio, ele falou do Thiago Nigro agora há pouco, a Natália Arcuri. Quantos seguidores no Instagram essas pessoas têm? Pô, nossa. Até pouco tempo atrás não tinha uma pessoa que tinha 10 milhões de seguidores falando de finanças. Entendi. Então, tudo bem. Talvez seja a bolha de pessoas que se interessaram por esse tema. Sim. Mas é uma bolha que também está crescendo, concorda? Ah, entendi. Então, sei que ainda é um tema que, mesmo para quem tá vendo, pode ser complicado. Às vezes a pessoa vê um pouco e se engana, acha que vai ser fácil, acha que vai ser simples. Tenho certeza que todo mundo que investiu já fez errado, já fez cagada. Eu já fiz cagada. Eu já investi em coisa errada, eu já perdi dinheiro na bolsa. Eu tive a sorte de aprender com o erro dos outros e não errar tão grave. Perdi dinheiro, coisa boba que na minha vida não fez a diferença. Mas muita gente que não teve essa primeira visão perdeu muito mais dinheiro, aprendeu, está falando que fez esse erro e as pessoas não cometem. Então, sim, é algo que a gente tem que entender que ainda é restrito. Tem muita gente no Brasil que não tem acesso a saneamento básico ainda. Então, com certeza, não vão ter acesso à internet, que não vão ter acesso a assuntos como esse. Tudo bem. Talvez essa pessoa ainda nem consiga entrar numa consultoria financeira, porque nem renda ela tem. Então, tem sim o limite de pessoas que a gente não vai conseguir trabalhar. Ao mesmo tempo que hoje tem muito mais pessoas que já entendem a importância. E a gente lida com 4 mil, 5 mil reais, já está começando uma consultoria financeira. Que talvez hoje não ganhe tanto. Mas vai ganhar mais salário com o tempo e esse salário que aumenta, ela já entende, já tem caixinhas para o que ela vai fazer. E qual é a dica, então, que você daria pro nosso público enfim, pro meu público, também pros meus amigos, para começar a entrar nesse mundo da consultoria, do investimento, eu acho que a gente que não... Eu tô me colocando nessa caixinha porque eu não tinha interesse de economizar, eu não tinha interesse de investir, eu não tinha preocupação sobre esse assunto até então. Como comecei a entrar nesse mundo, qual dica você daria? Para quem não entende nada, tipo, tendo zero. Sim. Começaria pelo Instagram? Eu comecei do jeito que você gosta. Tem gente que vai gostar de acompanhar por Instagram, tem gente que vai começar a gostar por podcast, tem gente que vai gostar de YouTube, tem gente que vai gostar de ler. Então, eu pegaria algo que você goste. Né? Muitas vezes, o YouTube e Instagram, podcast são gratuitos. Você pode assistir. Livro é um conhecimento muito barato. Você consegue muitos livros bons que vão te mostrar o básico, que é guarde dinheiro todo mês, ou seja, gaste menos do que você ganha. 20, 30 reais você consegue comprar um livro. Então, eu começaria por aí. Tá. Né? Mas até uma coisa que é interessante que você falou, eu quero até trazer esse ponto, que os brasileiros exatamente não pensam no quero guardar dinheiro. A gente tem uma cabeça muito imediatista no Brasil. Isso não é culpa nossa. Isso é culpa do momento econômico relativamente recente. Né? Então, tem um livro que chama Mercados Adaptáveis, né? Sempre relacionado com isso, mas ele mostra que as teorias econômicas nunca se encaixam 100% por causa da mentalidade do ser humano. Cada país que você vai ter uma mentalidade um pouco diferente, conforme de investimentos. O ser humano nunca é sempre muito racional. Então, tem muita coisa que a gente pega dos nossos próprios pais. Então, imagina que nossos pais passaram pelo período de hiperinflação no Brasil. Pô. O período total acumulado de hiperinflação foi de 13 trilhões, vários bilhões. É um número absurdamente alto de inflação no Brasil durante um período, né? Você tinha que chegar, você tirava seu salário, você já colocava no investimento que eles chamavam de overnight, que na manhã seguinte você já tirava esse investimento e comprava as compras do mês. Por quê? Porque no dia seguinte, seu dinheiro do dia anterior já não comprava mais as compras do mês. Então, esse pensamento imediatista que a gente tem, ele é muito realmente... Obviamente, vem de vários lugares, todo ser humano em si é imediatista, mas aqui no Brasil eu sinto que isso é muito mais, tá? Então, essa também é uma reflexão do porquê a gente tem... Por conta da insegurança financeira... Isso, do cenário econômico do cenário momento. Econômico. Exato. Então, isso foi causado até que a gente teve várias mudanças. O Plano Real envolveu isso, né? A moeda de hoje nossa foi que estabilizou a economia. Então, esse imediatismo que você falou, esse não pensar no futuro é comum. Então, o ser humano naturalmente não vai pensar no futuro. Ele tem que sentir uma dor. O que mais gera mudança é dor. Que seja uma dívida, que seja não poder proporcionar o que você quer para alguém que você ama. O que quer que seja. Muitas vezes você não vai nem ter passado por isso. Mas às vezes você falar com o consultor financeiro, ele te provoca a enxergar isso.
E se acontecesse isso, se acontecesse aquilo? Aí você muda. Vocês, como pessoas que aprendem um pouco de finanças, com o tempo vocês podem trazer para outras pessoas também. Às vezes os próprios pais, às vezes família, às vezes primo, prima, irmão, amigos próximos, né? Então, aos poucos. É um trabalho de formiguinha, realmente. Demora. Sim. Não é algo simples de ser mudado. Se fosse simples, já estava mudado. Faz sentido. Então, E eu acho que realmente não é cultural. O que você falou sobre se você quer emagrecer, você procura um nutricionista. Se você tá doente, você vai no médico. E é muito real, porque muita gente tem problema financeiro, muita. E eu acho que em nenhum dos momentos das pessoas que eu vi que tinham problemas financeiros, ninguém falou assim, eu vou procurar um consultor financeiro, eu vou procurar alguém para me auxiliar. Então, eu acho que também é muito cultural isso, da gente não saber. Mostra o quanto que o brasileiro não está preparado realmente para isso. Porque não sabe, não tem nem alguém de referência para salvar, para te orientar sobre isso. não Sim, tem. sim. O quanto que a gente é cru. E eu tô com vergonha de mim. Não, mas agora você aprendeu agora. Virou a chavinha. Agora muda a chave. Não, mas é que também o Bruno, não vou desmerecer o trabalho do Bruno, né? O Bruno me ajudou muito financeiramente. Tipo, de economizar e tal. Boa. Mas Bom, é real. Cara, eu queria trazer aqui para o nosso público aqui. Se tiver dúvida, comentário, a gente pincelou vários assuntos aqui que depois tem que Eu acho trazer o que dá. Caio para a próxima temporada, pra gente aprofundar. Pro Lucas conseguir falar que... Eu tô quase, eu vou chegar lá, mais um pouco, me Eu dá acho mais que a alguns gente chamar minutos. ele mais um episódio, sai. Eu acho que a frase A sai. gente vai chegar no começo do próximo falando. Exato. Minha expectativa é essa. Porque foi daí ele... O Lucas que convidou, aí ele vai... Exato. A próxima Mas- convite vai ser dele, tá? Brincadeiras à parte, enfim, comentem aí, gente. A gente depois vai deixar as redes sociais também do Caião aí, enfim, perguntar pra ele também. Mas, cara, só voltando ainda na nossa conversa, vou te provocar, Caião. Tigrinho é investimento? Adorei. Não, eu acho que eu não vou nem entrar muito nisso. Né? Não é investimento. Não tem como, né, cara? Não. E como que a cabeça do brasileiro é maluca, né? Porque muitas vezes, a gente teve agora situações recentes, teve que criar lei pra não usar o Bolsa Família pra Bet, pro Tigrinho. Cara, olha que ponto que a gente chegou. Mas eu acho né? que a gente precisa muito falar sobre isso hoje. Hoje, acho que todos os dias. Justamente para proteger as pessoas que ainda acham que é um tipo de investimento bom, assim. É realmente um assunto muito sério de saúde mental, de saúde financeira. Posso até entrar num ponto? Não precisa nem complementar, porque o que eu vejo? As pessoas não entendem que isso é investimento. Elas entendem que isso é a mudança da vida delas. Esse que é o ponto. Porque, imagina, as pessoas investem, é pouco dinheiro, né? Então, o Bolsa Família usava para gastar, não comprava comida e investir. E gastava dinheiro com apostas. O que eles imaginavam que ia acontecer? Vou colocar R$100, vou fazer uma aposta super ousada que vai me trazer R$1.000. Ganhei R$900. E sabe o que é pior? A pessoa que consegue isso uma vez Vai querer fazer sempre. faz mais. Uhum. Então, a pessoa que tem a sorte de a primeira vez conseguir ganhar uma aposta, provavelmente é a pessoa que vai mais se complicar. Né? Porque você fez sem experiência, você acha que a sorte não teve nenhum efeito no que aconteceu, você vai achar que foi você. Nossa, eu sou muito bom, acertei essa aposta. Você vai ficar buscando, você vai ficar indo atrás da próxima aposta, até que seu dinheiro zero. Né? Então, não é investimento, né? O brasileiro tem que entender que isso realmente... O que ele enxerga? Ele acha que ele vai mudar o patamar financeiro da vida dele fazendo isso, sendo que esse não é o caminho. Mas às vezes investir num consultor financeiro vai gerar mais... Às vezes não, né? Gera mais lucro do que, enfim, esses jogos de azar. Exato. E como que esse movimento dessa indústria que virou, tá movimentando o PIB do país, cara, assim, é muito doido isso. Teve agora essa semana a CPI da Virgínia aí, das bets, enfim, etc. Como que essas pessoas... E aqui eu vou me permitir, talvez, falar que elas são antiéticas de ganhar dinheiro com esse tipo de situação, porque você coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade, né? Você mexe com uma parte química da pessoa, né? A dependência do vício. É o vício, E né? você muitas vezes ganha mais exatamente quando você... A pessoa perde. Quando a pessoa perde, significa que a empresa lucrou mais, esse lucro maior representa um ganho maior no seu contrato. Essa é a parte principal antiética pra mim. Perfeito. Que é exatamente o oposto da consultoria, até pra vocês entenderem. Se eu cobro um trabalho, esse trabalho não é bem feito, ano que vem a pessoa não vai estar mais comigo.
Sim. Então, os interesses têm que estar alinhados. Eu tenho que conseguir alinhar meu interesse ao interesse do cliente. Mesmo no mundo de investimentos, existem cenários que as pessoas não vão estar alinhadas com o cliente. Acontece. Com certeza, vocês já viram, não sei se aconteceu com vocês, com família, já vi pais, avós de pessoas que eu conheço que investiam em bancos. Gente, banco tem meta a ser batida. Tem produtos que muitas vezes eles sabem que não são bons, que continua sendo algo antiético para bater uma meta do banco. E aí, muitas vezes, quando a pessoa vem na consultoria, ela tá cheia de produto terrível que tá tirando dinheiro dela mês a mês. E muitas vezes, dinheiro travado. Que você não consegue tirar por anos, ou se você tirar, você perde 30%, 40%, 50% de investimento. Caraca. E aí? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque também não é qualquer lugar que você tem que fazer investimentos, né? Então, o modelo que a gente usa, onde eu tô, a gente não tem nada que é próprio nosso. Então, a gente não tem esse... eu gosto de brincar rabo preso com nenhuma das empresas parceiras que a gente trabalha. Então, a gente vai trazer o que faz sentido para a pessoa. Isso faz muita diferença, né? Por isso que eu falei, me deixa chocado o quanto as pessoas têm a coragem de fazer isso, né? Então, até falei no começo que eu imagino que tem pessoas que mudam de vida por conta desses patrocínios. Então, é algo que é difícil para quem não tinha dinheiro antes, ver esse dinheiro na mão, pode se perder realmente. Então, só para trazer esse lado de interesses alinhados. Sim, sim. E a população brasileira é tão diversificada, né, cara? Você vai pro norte, pro sul, pra lá, pra cá, tal, não sei o quê. Essa fórmula do investimento, da mudança de chave, etc, etc. Isso se aplica para qualquer região do país. O cara tem acesso à internet hoje, ele pode investir, etc. Sim. Eu vejo muito hoje falando sobre dolarização, investimento lá fora, enfim. Isso também é acessível a qualquer pessoa? Como que é isso hoje? Cara, incrivelmente, o lugar que eu trabalhava com o marketing digital era exatamente focado em mercado internacional. Então, a empresa que eu trabalhei, né, então, faz um trabalho muito bom de mostrar exatamente como você pode dolarizar seu patrimônio, e hoje é para todo mundo. Não era algo simples até 2, 3 anos atrás. Só que agora eles trouxeram isso com novas empresas. Então, tem várias corretoras que você consegue comprar dólar. Algumas, muito provavelmente, todo mundo conhece. A Wise, que todo mundo usa para viagem. Lá você não investe, mas você consegue ter uma moeda, você consegue ter dólar. Ao mesmo tempo, você consegue usar a Nomad. Lá na Nomad você consegue usar tanto para viajar quanto para investimentos. Assim como várias outras corretoras. A Avenue, que eu particularmente gosto bastante. O Banco Inter também faz um bom trabalho. Então, você consegue sim investir fora. E até interessante que você perguntou, porque não é se todo mundo consegue. Para mim, todo mundo deveria investir fora. Tem um estudo da FGV recente que ele mostra que aproximadamente para a população média, né? Então, é óbvio que para cada nível de salário, onde você está hoje, vai ter uma alteração. Mas eles conseguiram dizer que, em média, para uma população de não alta renda, eles têm que investir em média 17% em dólar. E por que isso? Porque isso é que o dólar afeta a inflação para essas pessoas. Então, o que acontece? O dólar aumenta. No começo de 24 para o final de 24, né, do ano ali, ele subiu de 4,80 para 6,20. Isso representa mais ou menos 27, 28%. Lembro de cabeça qual que é o valor que dá. Essa subida representa um valor no aumento de preço, porque o petróleo é em dólar, várias commodities são em dólar. Então, a própria comida. Então, esses 17%, imagina, aumentou R$1. 17 centavos desse R$1 que aumentou vieram do aumento do dólar. Então, você ter essa exposição ao dólar é essencial. Porque ela é uma moeda forte, ela vai estar na economia forte. Hoje, os Estados Unidos representa, né, o mercado financeiro dos Estados Unidos representa, acho que 50%, 60% do mercado financeiro global. O Brasil representa 2%. Você vai deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil, sendo que a gente tem um histórico de troca de moedas, histórico de inflação mais alta. O dólar pode ser considerado como uma proteção. Sim. Você ter um pouco de investimentos em dólar, que seja uma renda fixa em dólar, que em dólar rende pouco. Só que o dólar sempre está acima do nosso dinheiro, está sempre rendendo, porque nosso dinheiro fica cada vez mais... Vocês veem o dólar, né? Quando a gente era mais novo, era R$2. Cara, eu lembro de gente falando assim, eu fui pra Disney, dólar R$1. Eu fui pra Disney com o dólar R$2,20. Cara, olha isso, bicho. A gente não vai pra Disney. Esquece Disney. Não vai ter. Não vai ter.
Filho, futuros filhos. Mas isso é uma coisa engraçada também, porque a gente tem que dolarizar, né, internacionalizar a parte do nosso investimento, que é tirar o risco do Brasil. Eu, particularmente, invisto muito fora. 90% da minha carteira está fora do Brasil, de investimentos. Então, eu invisto quase tudo lá fora. Não porque eu acho que o Brasil não tem opção, mas porque lá tem muito mais. Então, você acessa o mundo inteiro via corretoras de americana, por exemplo. Na Avenue, eu invisto numa PepsiCo. Não é uma recomendação, pelo amor de Deus. Eu invisto na PepsiCo, que é uma empresa que está no mundo inteiro. Então, se a economia do Brasil não vai tão bem, pouco representa para a PepsiCo. Então, se a economia dos Estados Unidos vai bem, ela sobe, o Brasil diminui bem menos, eu ainda estou positivo no meu dinheiro. Então, quando a gente pensa de uma maneira global, a gente lembra que não é simples, né? Por isso que eu falo, quando a gente começa a adentrar em detalhes de investimentos, a gente pode falar muito de mercado americano, investimentos internacionais, isso é um tema que eu gosto muito. É isso que eu ia falar, a gente podia fazer um episódio só sobre investimentos, assim, Porque, por exemplo, na minha cabeça, não encaixa ainda sobre investimento. Sim. Na minha cabeça, assim, eu vou dar um dinheiro e aí todo mês ele vai devolver isso pra mim? Não. Como que funciona? Exato. Exatamente. É realmente um tema complexo. Essas são as diferenças, né? De uma renda fixa, que é uma dívida. A renda fixa, geralmente, é uma dívida que alguém vai te pagar em um tempo especificado. Esse tempo tem uns juros. Então, isso é uma renda fixa. Então, esse você pode dizer que não varia. Também tem os riscos que eu não vou entrar em detalhe agora. A renda variável, que é investir em empresas, é variável. Então, você não vai poder garantir que vai ter o mesmo valor no mês que vem. Você pode muito bem investir numa empresa que daqui 2 anos está caindo 20%, só que você ainda acredita nela e ela pode, de repente, subir 200%, 300%. Que se multiplicar seu dinheiro 2, 3 vezes. 3, 4 vezes, na verdade. Então, quando você... Pode falar qualquer coisa aqui. Pamela. Não, mas então, a ideia é exatamente isso. É um tema muito amplo. Porque varia muito. E cada um tem que investir no que fica confortável também. Eu falo, você tem que investir em dólar? Tem. Só que você pode colocar só numa renda fixa em dólar. Pra você ficar tranquilo, não ter essa variação. Tem gente que não gosta de ver dinheiro caindo. Eu entendo que investir em empresas vai manter meu patrimônio a longo prazo. Mas não é um risco quando cai também? Tipo... Existe o risco. Esse é o ponto. Você tem que entender que tem um risco. Só que, por isso que você precisa de alguém te ajudando. Porque você faz uma análise desse investimento. Você entende se é uma boa empresa. Você entende se ela vai estar aqui ao longo prazo. Sim. Tudo isso é muito específico, é muito difícil de avaliar. E até interessante que a maneira que eu trabalho, não sou só eu que vejo isso para meus clientes. Então, a gente tem pessoas que trabalham em conjunto. Cara, eu quero comprar uma casa, beleza. Não tá muito profundo, eu trago um especialista que vai me ajudar. Eu quero montar um plano de saúde, eu trago alguém que vai entender o que ele precisa. Então, todas essas áreas eu trago alguém que tá junto comigo no meu trabalho. Porque, vocês viram, é muito tema. Sim. Eu não consigo ser especialista em todos eles. Eu me considero muito mais especializado na parte de investimentos internacionais porque é um tema que eu gosto muito e me aprofundo. Mas eu não consigo olhar todos. Eu tenho que ter um conhecimento de todos. Eu tenho que saber um pouco de tudo, mas eu não posso ficar falando que eu sou especialista em todos eles. Eu vou estar mentindo. Eu nem tenho esse interesse, porque não dá tempo. Sem dúvida. Né? Então... Vai. Eu vou ter que cometer o pecado. Eu ficaria horas conversando com o Caio aqui. Ó, já tô chegando lá, hein? Tô quase, hein? Ficaria horas conversando com o Caio aqui, mas o nosso tempo tá correndo. Então, Caião, a gente vai caminhar aqui pro fim, cara. Perfeito. Queria, de novo, pedir a ajuda de vocês. Dúvidas, eu não entendi tal ponto, etc. Comenta aí pra gente. Manda mensagem de um tema específico que você quer que o Caio volte aqui, comente. Pra gente aí continuar essa conversa. Mas, vamos lá, né, minha? A gente vai ter que caminhar. Tudo que é bom dura pouco. Né? Exatamente. A gente tem que acabar pra deixar o gostinho de quero mais, entendeu? Agora... Antes de acabar, para descontrair um pouco, para a gente finalizar o nosso podcast, a gente faz bate-bola, perguntas rápidas. Não precisa ser só da vida financeira, enfim, é sobre o Caio mesmo. Agora é para a gente conhecer mais o entrevistado. Um mito sobre a saúde financeira que você gostaria que acabasse. Caraca, um mito da saúde financeira que eu gostaria que acabasse. Acho que o principal deles, né? Acho que é o que é base de todo mundo. Investir não é para mim. Investir para todo mundo. Então, às vezes não sozinho, mas investir para todo mundo, né? Consultoria financeira para todo mundo. Então, esse é um mito que eu gostaria de quebrar. É só para quem tem dinheiro. É exatamente o oposto. Se você quer ter dinheiro, você tem que fazer uma consultoria ou ter uma assessoria de alguma maneira. Bacana. Boa. Um livro ou um filme que te marcou muito? Nossa senhora. Livro é difícil, eu gosto muito de ler livro também. Vou trazer 2, porque acho que eu vou entrar em temas diferentes. Então, eu vou falar muito de um livro que é do Nassim Taleb,
Então, eu gosto muito da Nassim Taleb, eu acho ele que te faz refletir muito em coisas da vida no geral, né? Ele é um cara muito, muito bom. Ele pensa muito diferente de todo mundo, então você começa a entender, assim, temas, coisas que ele traz. Não vou nem abrir, assim, mas eu leria muito Antifrágil, que é um livro muito bom dele. E eu entraria em algum livro de finanças. Eu queria tentar trazer algum livro, e o que me vem primeiro na cabeça é a psicologia financeira. Quando eu li esse livro do Morgan Housel, ele é um livro que ele parece muito simples. Ele fala o óbvio para quem já tá nesse mundo. Só que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa sempre lembrar as pessoas. Eu sempre brinco com meus amigos que o negócio é um clássico. O clássico é um clássico por um motivo. Exato. Clichê é clichê por um motivo, porque funciona. Então, pegar um livro desses que hoje em dia já é muito famoso, mas eu gosto de ressaltar que esse livro é legal para quem quer mudar um pouco a ideia assim, financeira. Um hábito saudável que você não abre mão. Treinar. Eu treino e corro. Mesmo nessa loucura de dias que eu tô hoje, eu tenho que treinar pelo menos 5 vezes por semana. Boa. Um lugar no mundo onde você recarrega as suas energias. Um lugar no mundo onde eu recarrego minhas energias? Não sei se tem um lugar. Pra recarregar energia, eu acredito ser as pessoas que eu mais gosto, né? Tá? Com as pessoas que eu sou próximo, com as pessoas que a minha namorada mesmo, meus pais. Então, são pessoas que eu gosto de estar perto, né? Não é sempre que a vida tá fácil, né? Então, amigos também. Então, às vezes eu fico sem ver meus amigos muito tempo. Pessoas que recarregam minha energia, com certeza. Se você não estivesse no mundo da consultoria financeira, o que você faria? Acho que eu estaria no mundo do marketing digital. Quando eu comecei em 2020, era algo que estava crescendo. Então, um bom mercado. Uma frase ou um lema que você leva para sua vida? Nossa. Uma frase ou um lema que eu levo para minha vida? Tem uma frase que eu tenho salva aqui. Vou até ler ela, que eu acho que vai ser mais legal. Se você quiser, essa câmera é toda sua. Fica à vontade. Não precisa achar, porque eu quero ver ela certa. É que eu já trouxe uma frase muito boa que eu pensei exatamente para hoje, né? Então, acho que vou trazer essa frase relacionada, porque são várias. Eu gosto de muita frase, assim, eu tento salvar algumas, eu parei com isso porque é difícil ficar salvando frase toda hora. Mas a frase que eu trouxe hoje, acho que é legal de vocês marcarem ela, que é: quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-los. Então, significa que a gente tem que tomar muito cuidado com a ganância, né? Então, ter ambição, querer chegar longe é ótimo, mas ser ganancioso é um problema. Então, essa frase é uma frase que eu gosto bastante. Boa. Um assunto que você gostaria de escutar no nosso podcast? Caraca. Eu acho que essa questão de treino, essa questão do mundo fitness é algo que eu sei que é algo que falam bastante, mas olhar mais pro lado da saúde, não só pro lado da aparência, acho que é um tema que é sempre bom de ressaltar. Não é só porque para quem quer ficar bonito ou quer ficar magro, né? Ter essa frequência de treino, a importância dessa frequência, né? Então, eu gosto muito desse tema. Acho que a gente chamou um convidado, o triatleta, que é o Thiago, e ele fala muito sobre isso, sobre o treino que mudou a vida dele em questão de qualidade de vida mesmo. Então, eu acho que a nutricionista que a gente trouxe, a Alexandra também, ela fala muito sobre isso também, sobre qualidade de vida, sobre longevidade. Então, assim, é um tema que todo mundo acho que pede muito e eu acho muito necessário mesmo. É importante, né? A gente acha que é só pela... E isso relaciona muito com vida financeira, com vida do trabalho, porque a disciplina que você consegue em um treino, muitas vezes é a disciplina que você precisa para investir todo mês. É a disciplina que você precisa para estar todo dia acordando 6 horas da manhã, treinando e trabalhando. Então, eu acho muito legal essa ideia da disciplina ser muito melhor do que a motivação. Você não precisa estar motivado, você está querendo entender a importância no seu futuro, né? Como diria o Renato Russo, então, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Eu concordo completamente com essa frase. Bacana. Vamos lá, então? Vai, pra finalizar... Caião, quero tô passando a bola. Trazer uma reflexão, cara. Esse cara que eu tô conhecendo, que é família, guitarrista... Que ele é suspeito. As horas vagas. Né? Que ele é suspeito pra falar. Eu vou chegar lá. Tá, vou chegar lá. No próximo. Deixa eu deixar o gostinho, né? Tá bom. Acho que é legal. Me conquistar um pouco, né? Vou me valorizar. Não pode ser fácil assim, né? Também é. Mas ele é. Vamos deixar pra depois, essa vai. Mas, Caio, vamos lá, brincadeiras à parte. Esse cara que é família, músico, que idealizou ali uma vida e a sua independência financeira,
começou no marketing digital, trabalhou, se formou em engenharia química, mudou de carreira, mudou de mentalidade, vai casar. Vou casar. Ó, já tô, ó, vai casar. Não vou mostrar mais pra minha namorada esse podcast. Brincadeira. Cancelou, né? Mas que hoje ajuda pessoas, muda a vida de pessoas. Acho que foi uma honra, foi um prazer ouvir você falando, cara. Acho que quem estiver assistindo vai pelo menos provocar a reflexão de que essa pessoa fala assim, pô, eu podia pensar nisso, eu podia fazer isso, né? Então, quero te trazer o seguinte, Caião. Hoje, se você encontrasse com um Caio de 15 anos de idade, cara, o que você falaria pra ele? Eu falaria que ele tá no caminho certo. Acho que podia ter feito algumas coisas diferentes, podia. Mas eu acho que eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Então eu ia falar, cara, continua. Vai dar certo. Acho que é legal, cara. Incrível, né? Porque há 15 anos eu nem tinha feito faculdade, nem tinha entrado na faculdade ainda. Ou tinha. Não, tava entrando na faculdade. Pra entrar ali, né? Então eu acho que é uma frase boa. Você escolheria outra profissão? Você escolheria não fazer engenharia química? Já refleti sobre isso bastante. Eu fico brincando com o pessoal, eu devia ter feito engenharia de produção, né? É muito mais tranquilo do que engenharia química. Os engenheiros de produção vão me matar depois de ver isso. Mas... Nada contra, viu? Não, nada contra. Engenheiros de produção. Tanto que eu queria ser. Mas não, acho que eu conheci pessoas que eu gosto bastante, tenho amigos muito próximos que eu fiz por conta da faculdade, né? Então, não imagino como teria sido essa minha caminhada sem essas pessoas. Bacana. Bom, então é isso. Finalizamos hoje o nosso episódio. Queria agradecer muito a disponibilidade de você vir até São Paulo, tirar um tempo aí para conversar com a gente, para mostrar, desmistificar, mostrar que a vida financeira é para todo mundo. Você ter qualidade de vida significa você ter uma qualidade financeira importante, você ter segurança financeira. Obrigada por simplificar esse assunto e tornar, que eu acho que é o objetivo do nosso podcast mesmo, que é tornar assuntos cotidianos acessíveis. Então, obrigada por isso, obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Cara, foi muito bacana. Se quiser comentar suas redes sociais, pode falar aí, a câmera aqui. Tô começando a usar agora mais meu Instagram, hein? Quem quiser seguir é Caio_Lobo com 2 Os no final. Né? Fiz quando era jovem, vai ficar esse. Talvez eu consiga mudar em algum momento, talvez eu consiga, vamos ver. Mas bacana. Por enquanto é isso. E então, uma mensagem final, pra gente finalizar aqui, cara. Cara, acho que a mensagem que é uma coisa que eu não falei, eu gosto de falar, é pra não adiantar os sonhos, né? Então eu sei que todo mundo vai ter um sonho, todo mundo vai querer chegar em algum lugar, ter talvez o carro, ter a casa que quer muito. Só que a gente tem que tomar um cuidado pra não pagar caro por isso, né? Então às vezes trazer muito adiantado, fazer cedo demais, você pode mais se complicar e no final das contas você nunca vai sentir que você atingiu esse sonho, né? Melhor se programar, fazer com calma e chegar lá com qualidade. Boa. Muito obrigada. Também não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, as redes sociais do Rolê. Agradecer sempre, né, o patrocínio, o nosso patrocinador, o que está fazendo acontecer todo esse projeto. Então, não esqueçam de curtir eles, não esqueçam de seguir o Caio, não esqueçam de curtir a gente também, seguir a gente, divulgar. E é Importante. Isso. Então, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.